Hoje a Fazenda Bom Jesus, do Acácio Botelho, recebe o programa Dentro da Porteira com a Minas Leilões. O nosso bate-papo de hoje é com Acácio Botelho e sua esposa Cíntia. Eles vão contar pra gente a sua história, como o Acácio se apaixonou pela pecuária e como começou essa sua vida aqui na fazenda e a produção de touros e de matrizes. Eu nasci em Rubim, né? Filho de um pecuarista, só que em 1976 eu mudei para Belo Horizonte para estudar e acabei desligando um pouco da área da pecuária, muito pela distância também, e entrei no ramo da engenharia. Comecei a estudar e fiz vestibular para engenharia, me formei em engenharia civil e ficamos esse período todo sem assim, muita ligação com a área da pecuária, com a área de fazenda. E formamos, quando foi em 1980, eu e a Cíntia começamos a namorar. Ela também tem umas raízes em Rubim, porque a avó dela era de Rubim, mas ela nunca morou em Rubim. E a gente começou a construir uma vida juntos. Quando foi em 1985, eu me formei, casamos em 88, né? Tivemos 2 filhos, nós temos 2 filhos homens, o Renato e o Gustavo. E fomos levando a vida na engenharia, eu no ramo da engenharia, e acabou que a gente conseguiu fazer umas economias só no ramo da engenharia e vindo mais em Rubim, mais na época das férias, para visitar meus pais, mas sem muita ligação com a parte de fazenda. E começamos, depois que nós nos casamos e depois das economias, aí tem uma passagem até muito interessante, né, bem? Que foi quando eu consegui fazer uma economia e eu estava decidido a comprar uma escavadeira na época. Uma escavadeira é uma máquina grande, cara, que assim, para alugar, para ter uma renda fora do meu trabalho. Foi quando ela entrou, tanto ela quanto o meu pai, me incentivando a comprar, em vez de comprar uma escavadeira, comprar uma fazenda. E acabou que fomos no conselho dele, incentivado muito pela Cíntia, né, pela minha esposa, que gostava. Eu vi também que ela estava apaixonada. Compramos uma fazenda. E na época que nós compramos a fazenda, eu já tinha um gado na fazenda do meu pai, porque a tradição aqui na região, o filho nasce, aí os tios, o padrinho, os tios, os avós, começa a dar bezerro. A mulher era um bezerro. Então, aí eu já tinha um rebanho considerável e ele não vendia. Quando nascia macho, ele vendia os machos e dava uma fêmea para mim para trocar. E aquele rebanho foi aumentando. Já era Nelore? Já era Nelore, só que não era tudo voltado para o Nelore. Gado de corte Nelore, só que não era Nelore de raça. Mas era uma genética muito boa, porque ele também, naquela época, ele já usava touros melhoradores, touros PO, que a gente fala, touros de raça mesmo. E a gente estava aqui um dia esperando o rebanho chegar. Eu lembro que essa casa aqui não era assim, nós reformamos ela toda, mas nós ficamos ali na cerca esperando, aí o rebanho chegou pela estrada ali, ó. Aí foi a primeira, a gente estava aqui e chegou aquele rebanho que veio tocado lá da fazenda dele, que era lá depois de Rubim. E aquilo ali foi criando essa paixão, né? E aí, isso foi em 2005, né? 2005. Foi. E quando a gente comprou aqui, a fazenda tinha a casa, essa sede, né? Essa sede tem mais de 100 anos. E essa área que vocês estão vendo aqui, ó, essa área era tudo terra. Só tinha as mangueiras, tinha essa mangueira e tinha 2 flamboyantes.
e tudo terra, um sol que batia aqui e não tinha, você não tinha muita árvore, não tinha, então era um calor insuportável, Michele. Mas aí nós começamos, todas essas árvores, todo esse jardim. Tudo, por sinal, hoje vocês têm um jardim muito bonito. Tudo fomos nós que plantamos, né? A capelinha que nós construímos. E foi assim, e isso mudou muito o conforto do lugar. Então, hoje a casa é mais fresca, hoje a casa é confortável, mas por conta de toda essa estrutura que nós fizemos em volta aqui. Bom, mas aí nós começamos a criar esse gado, que já era um gado de procedência dele, era procedência dele. E eu fui investindo em touros PO. Hoje é o mais importante, que fala assim, qualquer touro conserta uma vaca ruim. Mas em que momento você resolve investir nos touros? Já depois de muito tempo na fazenda? Então eu comecei a criar esse gado comercial, colocando touro PO, e vi como que o rebanho estava melhorando. Você viu melhoramento melhoramento genético. Aí quando chegou em 2007, eu falei, não, eu vou criar touro, eu vou criar gado PO. Porque eu comecei a apaixonar, porque você vê, nasce um bezerro, você vê... É diferente. A diferença que é, o melhoramento genético. Eu estava falando, eu vou criar. Aí fui nos criatórios de pessoas já com nome e comecei a comprar matrizes e contratei técnicos para fazer acasalamentos dirigidos para essas matrizes, para escolher touros próprios, para você fazer o melhoramento da raça, apurando mais. Então, comprei de um, de outro e ia nascendo já os produtos daqui, aí virou a marca NBJ, que é Nelore Bom Jesus, que já é a marca própria nossa. E fomos fazendo esse investimento em melhoramento genético, e daí, hoje, só temos matrizes da marca NBJ. Aqui estão os touros da safra desse ano, que são as produções principais da Fazenda Bom Jesus, né, do Nelore NBJ. São os touros que são produzidos para vender nos leilões, né? Então aqui eles ficam criados a pasto, faltando aproximadamente 90 dias para o leilão. Eles são presos aqui só para melhorar a apresentação, né, mas são touros assim, totalmente adaptados a pasto, que o comprador pode comprar e soltar no seu rebanho, que não vai ter nenhum problema de adaptação. Então, aqui são as matrizes escolhidas pelo técnico como doadora de embriões da fazenda. Quer dizer, ele entrou viu a genética delas, né? O que elas podem multiplicar a genética através de fertilização in vitro, de FIV. Esses bezerros que estão no pé delas são nascidos delas diretamente. Então o que se espera? Espera que a FIV dos embriões coletados dela vão dar produtos desse nível, né? Então a gente escolhe, além da régua da genética dela, a gente escolhe pela produção que a gente já viu, pela produção própria. Então elas são escolhidas para doadora de embriões. Então, aqui são bezerras de 16, 18 meses, que elas foram desafiadas para conseguir a vida reprodutiva mais cedo. Então elas são chamadas de precocinhas. Quer dizer, elas normalmente para estar inseminando daqui a um ano. E a gente desafiou elas para elas antecipar em um ano na produção. E elas têm que ter um tratamento diferenciado, porque para elas voltarem a ciclar e parir no ano seguinte, elas têm que receber um tratamento diferenciado. Mas o objetivo realmente é você antecipar a sua produção de bezerros em um ano.